Sejam bem-vindos ao podcast Descomplicando. Aqui nós vamos discutir, analisar temas de alto impacto no seu provedor de internet. O objetivo aqui é a gente te ajudar a transformar suas obrigações de telecom em ações, que gerem facilidades e segurança para o seu provedor de internet. O tema de hoje é inadimplência, suspensão e cancelamento de planos de internet, que foi contratado pelo seu cliente. Bom, vou começar aqui com a suspensão do acesso à internet em casos de inadimplência, que é uma dúvida aí que a galera tem bastante. Godoy, você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Carlos Godoy, para quem ainda não seguiu nenhuma vez o nosso podcast. Bem, a suspensão de acesso à internet devido à inadimplência, ela tem dois vieses. Se for considerada ao pé da letra, juridicamente, a resolução dos direitos do consumidor de telecom, diz o seguinte, em um determinado parágrafo, que quando houver a inadimplência, a suspensão deve ser conforme um outro artigo. Chama uma outra parte da resolução para poder dizer que jeito que é. E essa outra parte diz o seguinte: após o cliente ser avisado de que ele está inadimplente, conta-se 15 dias para poder haver uma suspensão parcial. Dali daquele instante do 15º dia, 16º, que houve uma suspensão parcial. A suspensão parcial é uma redução de velocidade no caso da internet. E conta-se 30 dias para a suspensão total do acesso à internet. E mais 30 dias para cancelamento do contrato. Então, é isso que está dizendo lá na resolução, e é isso que as operadoras, as concessionárias de serviços de telecom, poderão fazer com seus clientes. Bem, no local onde está escrito que a prestadora do serviço vai fazer alguma coisa contra o assinante que está inadimplente, neste item está incluso na relação daquelas obrigações também para as PPPs, as prestadoras de pequeno porte. Então, fica ali um negócio meio esquisito, porque o que tem que fazer é chamado de outro lado, em outro ponto da resolução. Se você for olhar no ponto de vista jurídico, esse fato de remeter a um outro local onde que não está incluso obrigação de PPP, vale. Só que quando a Anatel foi consultada a esse respeito, ela respondeu que não, o PPP não precisa obedecer essa questão 15 dias, 30 dias, 30 dias. Agora, o que é certo é que a prestadora de pequeno porte, ela deve informar, no maior número de meios possível, qual é o sistema que ela está adotando. Então, se for 15 dias já corta, ela tem que informar que 15 dias já corta. O que ela não pode fazer é alguma coisa que o cliente não esteja esperando. Então, essa comunicação com o cliente, a inserção desse procedimento no contrato, o envio do procedimento no ato da inadimplência, é fundamental que o cliente saiba o que vai acontecer previamente. Ele não pode levar um susto, de repente ele está sem internet. Mas por que aconteceu? Pifou. Não, você está inadimplente, mas não, você não avisou que ia cortar. Então, esse fato de acontecer o corte sem o cliente estar sabendo é que é o problema. Então,
a PPP, segundo consulta a Anatel, ela não precisa seguir o 15, 30, 30, mas o procedimento dela, que pode ser diferente de outras prestadoras, ele tem que ser informado. Certo? Com relação à questão lá da suspensão, né? Nós temos ali a suspensão parcial e a suspensão total, né? Isso. O provedor, se ele adota, né, esse procedimento exigido aí, ele tem obrigatoriamente que fazer essa suspensão parcial, reduzindo a velocidade, ou é uma opção Não, que ele tem? e ele tem que avisar que jeito que ele vai proceder, mas ele pode ir direto para a suspensão total. Entendi. Né? A suspensão parcial, inclusive, é um item muito polêmico. E o que quer dizer a suspensão parcial? Reduz a velocidade. Reduz para quanto? Né? Quando existe um PPP que quer fazer essa etapa intermediária de suspensão parcial, a gente sugere que quando estiver suspenso parcialmente, a velocidade que ele tem acesso seja uma possível dele executar os serviços que o governo coloca à disposição na internet. É o governo, e-governo que chama, né? O governo na internet. Então, marcar uma consulta no SUS, dar entrada num processo, num determinado tipo de órgão, né? Então, e essa velocidade tem que ser suficiente para ele exercer os direitos do cidadão, né? Não necessariamente para assistir um filme em HD 4K no Netflix, né? Entendi, faz sentido. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Sou o Danilo Souza. E dando continuidade em relação a esse assunto de suspensão, eu queria te perguntar, Sr. Godoy, para que você possa estar explicando também para todos que estão nos acompanhando, como que funciona essa parte de suspensão a partir do pedido do cliente. O cliente de um serviço de telecom, seja ele qual for, ele tem direito de solicitar ao prestador do serviço a suspensão do serviço por um determinado período, né? Ele não pode simplesmente achar que pode suspender a qualquer hora e a qualquer tempo. Então, ele pode suspender até um período de 120 dias, uma vez no período de um ano, né? E essa suspensão do serviço, logicamente, vai levar a não cobrança do serviço durante aquele período que não é prestado. E nesse caso, o provedor que deixou, né, que para prover esse serviço para ele logo de início, deixou lá seus equipamentos em regime de comodato, ele deve retirar esses produtos de lá ou ele mantém até o retorno? Não. A suspensão do serviço não quer dizer que o cliente vai ter o seu equipamento retirado, né? Muito porque, segundo as regras da regulamentação lá dos direitos de um consumidor de serviços de telecom, a suspensão e o retorno ao serviço não deve ser cobrado, né? Se o provedor vai lá, retira o equipamento, é um custo. Depois tem que recolocar o equipamento, é outro custo. Vai ficar para o provedor, não vai ficar para o cliente. Certo? Então, o que a gente sugere é que tudo permaneça do mesmo jeito, apenas o acesso, né, seja interrompido. Perfeito. Pode falar. Continuando esse assunto, no caso de fidelidade, a fidelidade também é suspensa nesse período ou continua ocorrendo normalmente? Alguns contratos, né, a prestadora acorda com o cliente que, em troca de uma vantagem, o cliente vai permanecer por um prazo lá do contrato com a prestadora, né? No caso de suspensão do serviço, né, como o cliente não está pagando durante aquele prazo da suspensão, esse prazo que foi suspenso o serviço, ele deve ser não considerado
para a fidelidade. Então, se faltava, por exemplo, faltavam 4 meses para terminar o prazo de fidelidade, ele suspende por 120 dias, que são 4 meses. Depois que voltar ao serviço, ainda terão 4 meses de fidelidade, né? Então, a fidelidade ela tem que ser descontada lá no prazo. Ela não pode contar como correndo o prazo da fidelidade. E deu o prazo lá, né, para retornar o acesso. O provedor ele tem que fazer algum procedimento, ele tem que comunicar ao cliente antes, ele tem um prazo para poder reativar aquele acesso. Então, quando o cliente faz a solicitação da suspensão temporária do serviço, ele já diz qual que é o período que ele vai querer. E naquela data prevista, o serviço deve voltar a funcionar. Perfeito. E isso, para concretizar essa pergunta, não sei se o pessoal da mesa vai ter outra, né? Vamos dar continuidade a essa pergunta, mas possui algum requisito no qual o usuário, o assinante, ele tenha que ter para estar solicitando essa suspensão, só para a gente abordar mais um pouquinho Esse caso é atrelado à inadimplência, né? A suspensão do serviço, o cancelamento do contrato, o contrato tem que estar sendo cumprido por parte do assinante, né? Então, ele não está pagando, tem que fazer um acordo com a prestadora, e após feito esse acordo, para resolver o problema da inadimplência, ele pode pedir a suspensão, mas não antes do acordo. Perfeito. A suspensão da internet, quando a situação aqui é a seguinte: eu tenho um contrato de um plano de internet, nasce aqui em Santa Rita e tenho para minha casa lá em Pouso Alegre, né? Nesse caso, se eu fico em débito se eu fico inadimplente com o meu plano lá de Pouso Alegre, automaticamente a empresa pode executar ali o procedimento, suspender o meu serviço nesses 2 locais, ou só para aquele local que eu estou inadimplente, por exemplo? A inadimplência é do contrato, tá? A inadimplência é do contrato. Então, se um contrato, o cliente se encontra inadimplente em um contrato, é aquele que vai sofrer a sanção. Né? O único fato que abrange mais de um contrato, né, é quando o cliente está inadimplente a um contrato de um determinado serviço, SEMI, por exemplo, serviço de comunicação multimídia. O cliente teve o serviço suspenso devido à inadimplência, aí ele propõe à prestadora de fazer outro contrato de ACM. Aí a prestadora pode recusar fazer esse outro contrato, né? Quando o serviço é diferente, também não, o contrato é à parte, né? Então, sempre que houver uma inadimplência, a inadimplência do cliente naquele contrato. Se eu contratei esses 2 planos só para fechar, lá de Pouso Alegre e aqui, no mesmo fechamento, no mesmo contrato, vai suspender o contrato como um todo. Isso. Interessante. Por exemplo, na suspensão parcial, como que ficaria a cobrança para o assinante? Desde que o assinante não esteja, desde que o serviço não esteja à disposição do assinante, o provedor não pode cobrar, né? Então, se o provedor, prestadora, suspendeu o serviço, aquele prazo de suspensão do serviço não deve ser cobrado, tanto a pedido do cliente, quanto por atitude da prestadora devido à inadimplência, não pode ser cobrado. Aí, no caso, na parcial, se tiver reduzida a velocidade e o cliente tiver acesso ao e-mail dele, aos links de órgãos do governo, pode ser cobrado? Pode ser cobrado. A esse respeito, a
a regulamentação sobre os direitos do consumidor de serviços de telecom, ela não restringe nenhum valor diferente para a suspensão parcial. Então, é cobrado o valor integral, mas com acesso parcial. Nossa. Aí, a partir de 30 dias, com a suspensão total, aí suspende a partir do instante, ou usando o esquema Anatel, né, de 30 dias, ou usando uma sistemática própria do provedor. O provedor sabe, o cliente sabe que vai haver um corte, né? Aí, esse período que é a suspensão parcial, não cobra. Depois, entrou na suspensão total, durante a parcial cobra. A partir do instante que é total, já não cobra mais. Perfeito. E dando sequência também, uma das ações que tem que ser realizadas, né, pelo provedor é a parte de notificar, né? Notificar o seu assinante, o seu cliente sobre a inadimplência. Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho mais esse assunto, como que é realizado, como deve ser realizado, como que funciona essa parte de notificação, para ficar mais clara para quem está nos assistindo. A notificação para o cliente sobre a inadimplência, ela deve ser feita pelo menos pela mesma via usada para o cliente receber a cobrança. Então, você recebe por e-mail. Você recebe pelo correio, pelo correio. Né? Então, esta é uma exigência. Né? Algumas prestadoras, elas usam uma sistemática um pouco mais eficiente, do tipo assim: o cliente ficou inadimplente, né? Aí quando ele vai acessar a internet, né? Vai fazer o login, começa naquele dia, né? Aparece lá um aviso para ele que alguma coisa não está legal, que ele entra em comunicação com a prestadora. A gente conhece caso que aparecia bem grande, vermelho: olha, você está inadimplente, né? E aí isso chegou a constranger determinado tipo de assinante, que convidou alguém para ir na casa dele lá, e apareceu esse negócio, né? E aí ele reclamou no PROCON, porque ele não pode ser cobrado dessa forma, né? Porque o convidado, o amigo, né, viu que ele estava inadimplente. Então, o que a gente sugere é que, se for realizado alguma coisa de forma dessa automática, né, ela vai tentar lá e de repente o sistema do provedor faz com que a tela do cliente apareça alguma mensagem, né? Então, entrar em contato porque tem alguma coisa que não está bem, né? Aí esse é um meio assim mais impactante, né, de comunicação ao cliente, mas cuidado para não ser impactante demais. É a forma mais eficiente, né? Porque o objetivo ali é a garantia que aquele cliente recebeu a informação, né? Isso. Então eu vejo que é a forma mais eficiente disso acontecer, de acontecer essa garantia. Existem também alguns sistemas automáticos de cobrança que mandam SMS, né? Aí mandam SMS dizendo assim: olha, amanhã você vai ter que pagar a internet. Aí, no outro dia, hoje é dia de pagar a internet. E se o cara não pagou, olha, você deveria ter pago ontem. Então, existem sistemas automáticos que fazem essas cobranças. Perfeito. Sobre contratos de fidelidade, permanência, qual que é o valor da multa que pode ser cobrada ao assinante? Geralmente, eu já vi muito cobrar 30% do valor do contrato. Seria correto fazer essa cobrança? A Anatel, na sua regulamentação, ela permitiu, de 2013 para cá, que os serviços de comunicação multimídia pudessem ter
uma sistemática de fidelidade. Só que para conseguir a fidelidade do cliente, a prestadora tem que dar ao cliente uma vantagem, né? Porque um contrato de telecom, de uma maneira geral, ele pode ser rescindido apenas por parte do cliente a qualquer momento. Então, isso é uma premissa básica, né? Agora, ela passou a permitir que, com um acordo com o cliente, pudesse ser feito um contrato de fidelidade para que evitar que o cliente se evadisse da carteira antes de um prazo que para a pessoa física é de 12 meses, né? Então, quanto que é a multa de fidelidade? A multa de fidelidade é proporcional, né, à vantagem concedida e também proporcional ao período ainda não executado do contrato, né? Então, essas duas continhas têm que ser feitas, né? O contrato de fidelidade, ele não pode ser incluso no contrato padrão, ele tem que ser um documento à parte, e nesse documento à parte tem que estar esclarecido qual foi a vantagem que a prestadora deu ao cliente, né? E como que vai ser a cobrança da multa caso o cliente desista do contrato antes do término do prazo da fidelidade. Como eu já disse, a máxima fidelidade de uma pessoa física é 12 meses. Para a pessoa jurídica, a Anatel deixou em livre negociação entre a empresa prestadora e a empresa tomadora do serviço. No caso entre empresas, por exemplo, se a empresa quiser um tempo de fidelidade menor do que o provedor está oferecendo, ele pode exigir isso também? Não. O cliente não pode exigir o prazo de fidelidade. Não, o prazo do contrato, no caso. Por exemplo, se é entre empresas 36 meses que o provedor está oferecendo, ele pode pedir um contrato de 12 meses? Bem, diz a regulamentação que esse ponto é de livre negociação entre a prestadora e o cliente. Então, o cliente pode pedir, a prestadora pode conceder ou não algo diferente dos seus planos pré-estabelecidos, né? O cliente só tem direito de falar assim, não, eu quero um contrato sem fidelidade, né? Como a vantagem de fidelidade já é descrita, né, na proposta, ele pode falar assim, não, eu não quero essa vantagem e não quero a fidelidade. Isso ele pode querer, ele pode exigir, né, da prestadora. Agora, ele não pode simplesmente escolher aquilo que ele quer. A prestadora para pessoa jurídica impõe um prazo de 24 meses. Não, eu só quero 12. Não, eu tenho sem fidelidade ou fidelidade de 2 anos. O que você quer? Não pode se recusar a esse tipo de solicitação. Perfeito. O contrato de fidelidade, né, de permanência, uma vez ele estabelecido, ele tem lá a sua vigência, como você citou, 12 meses ou negociável entre as partes, né, se for relação aí entre empresas. Esse benefício, uma vez que ele pode ser continuado, né, por exemplo, o provedor concedeu um desconto na mensalidade. Então, é um benefício que pode ser renovado, né, para os próximos, enquanto houver a relação aí entre as partes. Agora, como é que funciona essa transição de um período para o outro? Suponhamos que o contrato 12 meses, acabou 12 meses, e aí? Eu posso renovar isso automaticamente? Eu tenho que renegociar isso? Como que o provedor deve lidar com esse caso? O contrato de fidelidade, ele tem lá, então, a sua duração pré-estabelecida. Certo.
Findo o prazo daquele termo de fidelidade, volta tudo ao normal, né? Então, se era desconto, passa a não ter desconto mais. Certo? Se era locação de equipamento, passa a ser cobrada a locação de equipamento, né? Se era uma instalação, o contrato continua com o mesmo valor, porque não houve nova instalação. Né? Então, o contrato de fidelidade tem lá sua data para expirar e ele não pode ser renovado automaticamente. Né? Ele só pode ser renovado com a anuência do cliente. Né? Então, se por acaso a vantagem é apenas a instalação, fica fácil. Acabou o contrato de fidelidade, não tem mais instalação, não tem mais fidelidade. Né? É um desconto. Então, terminando o prazo de fidelidade, a prestadora deve entrar em contato com o cliente e negociar mais um prazo de fidelidade por aquele desconto. Né? A gente, inclusive, sugere que use esse contato com o cliente para tentar melhorar o contrato, fazer um upgrade na velocidade, acrescentar algum outro tipo de serviço a mais no contrato, né? Fazer um marketing para que se consiga aumentar o ticket, né? O ticket médio. Mas se fosse, né, da vontade do provedor, por exemplo, ele quer criar um mecanismo automático, que é automático, eu digo, eletrônica, né, digital, que isso possa acontecer. Então, por exemplo, essa renegociação de contrato, que ela aconteça de forma online, ali, disponibilizado online, não, virtual, né, através de algum recurso, de alguma ferramenta? Atualmente são aceitas diversas formas, né, de você dar o ciente no contrato de uma forma remota e eletrônica, vamos supor, né? Então, a única coisa que a prestadora precisa assegurar é exatamente a segurança de que foi exatamente o contratante do serviço que deu o ok naquela renovação. Né? Porque se entrar na internet e qualquer um puder clicar, isso não vai servir depois para uma reclamação. Né? Então, normalmente, a prestadora coloca à disposição dos clientes uma página onde que através de senha, né, o assinante vai ver lá seus dados, faturamento, dados do contrato, etc, etc. E ali pode ser um ponto onde que se faz o aceite da renovação da fidelidade, porque quem tem a senha é o assinante, né? Voltando um pouquinho lá para os benefícios concedidos pelo provedor para o assinante, pode ser qualquer tipo de benefício? Pode ser qualquer coisa, um desconto da mensalidade, Sim. A instalação, no caso, pode ser qualquer tipo de benefício. Pode ser uma garrafa de Pinto 51, né? Pode ser qualquer benefício. Então, pode ser a instalação, pode ser o desconto, pode ser um esquema extra de equipamento. Vou colocar um roteador Wi-Fi a mais na sua casa. Então, uma série de benefícios, desde que eles sejam valorados. Eles precisam ter valor ao ser citados no contrato de fidelidade, para que aquele valor seja usado para calcular a multa. Na verdade, não seria até uma multa, seria o retorno que o cliente teria que dar à prestadora no caso de não cumprir aquele prazo previsto no contrato. Tem o Wesley Raimundo, ele colocou uma dúvida aqui para a gente, que é a seguinte:
o cliente quer fazer um upgrade no contrato dele, e ele tem fidelidade. É um contrato de fidelidade e ele quer fazer um upgrade ali. E como que deve acontecer esse procedimento? Tem que ser feito um novo contrato, aquela fidelidade que ela é encerrada por ali, ela é adicionada nesse novo contrato? A fidelidade, o contrato de fidelidade, ele só pode ser rescindido sem problema nenhum para o cliente quando a prestadora toma essa atitude. Tá? É interessante para a prestadora fazer um upgrade para o cliente porque vai aumentar o ticket, né? O valor vai aumentar, então é interessante. Então, ela poderá rescindir aquele contrato de fidelidade, porque é vantagem para ela fazer um novo contrato, né, de serviços e de fidelidade com o cliente, né? E aí, o novo contrato de fidelidade pode passar a contar do zero exatamente naquela negociação, né? Agora, mas a prestadora tem o direito de cobrar a multa por fidelidade pelo upgrade? Tem direito, mas isso pode ser um mau negócio para a prestadora, né? Ele vai cobrar uma coisa que ele está levando vantagem e ele vai piorar a experiência do cliente naquela transação. Perfeito. Respondemos a sua pergunta, Wesley. Wesley está nos assistindo pelo Facebook. Beleza, Wesley. Com relação aos equipamentos cedidos em regime de comodato, né? Quando acontece aí o processo de inadimplência, suspendeu o acesso total, né? O cliente está inadimplência, suspendeu o acesso total, o provedor ele pode retirar os equipamentos dele antes do contrato ser cancelado de fato, oficialmente? Quando o cliente pede o cancelamento do contrato, né, normalmente esse cancelamento é de urgência do cliente, né? Então a Anatel dá prazos para as prestadoras em efetivar esse cancelamento de contrato. Então, se esse cancelamento de contrato for feito pessoalmente, indo ao provedor ou por telefone, sendo atendido por uma pessoa, né, da prestadora, esse cancelamento deve ser feito de imediato. Se for por um sistema de atendimento automático, como por exemplo por um e-mail, por um envio de um WhatsApp, a prestadora tem lá um prazo para efetivar esse cancelamento de contrato. Se o cliente pediu que o cancelamento seja, eu prevejo que o cancelamento hoje é dia 10, mas deverá acontecer no dia 15. Então, não tem como a prestadora tirar o equipamento antes do dia 15, porque ele quer o serviço até o dia 15. Então, ele está dizendo qual é a data que ele quer o cancelamento, e ele tem que ser atendido, né? Então, o equipamento antes do cancelamento de contrato quer dizer que o cara está suspendendo o contrato antes de cancelar. Não tem condição. Agora, existe também a situação do equipamento depois do cancelamento do contrato, né? A prestadora pode incluir no contrato, onde se diz respeito à cessão do equipamento sob comodato, qual é o prazo que o cliente tem que devolver esse equipamento para a prestadora, né? Então, se ele diz, você tem que devolver em 48 horas, então, nesses 48 horas, deverá haver um acordo entre a prestadora e o cliente sobre o horário que a prestadora vai até a casa do cliente para fazer a retirada dos equipamentos, né? Agora, acontece de vez em quando que a prestadora negligencia essa retirada do equipamento e
deixa lá por um tempo meio indefinido. Então, quanto a isso, a defesa do consumidor diz que após 30 dias já o cliente não tem mais responsabilidade de ficar com a guarda dos equipamentos, né? Então, que a prestadora dê um jeito de retirar logo. Entendi. E no caso aí, só, não sei se eu perdi aí, mas quando o provedor ele adota o procedimento lá, suspensão mínima, suspensão total e depois o cancelamento, né? Se todo esse processo não acontecer, partiu do provedor, né? O cancelamento do contrato, ele seguiu esses procedimentos todinhos, né? Suspendeu por 30 dias, depois de 30 suspendeu total, depois disso fez o cancelamento. Antes de chegar no final e o cliente fazer o cancelamento, porque dentro desse período o cancelamento vai partir do provedor, né? Porque o cliente está inadimplente. Ele pode remover esses equipamentos antes disso acontecer? Bem, se ele remover os equipamentos antes do prazo do cancelamento, partindo do princípio que ele pode tirar o equipamento porque está em suspensão do serviço, o cliente vai lá e paga, ele vai ter que instalar de novo, né? E a retomada do serviço, ela tem um prazo, né? Então, eu paguei, 24 horas depois tem que estar no ar, né? Então, essa remoção dos equipamentos nesse período de suspensão vai criar uma obrigação bastante séria para a prestadora, né? Eu paguei e você não estabeleceu o serviço porque o equipamento não estava aqui, né? Então isso tem que ser pensado 2 vezes antes de tomar essa atitude, né? Porque após o pagamento, o restabelecimento da adimplência, né? Estava inadimplente, passou a estar adimplente, 24 horas. Perfeito. A Gabriela Santos, que está com a gente aí no YouTube, ela fez uma pergunta aqui, ela diz o seguinte: para o cancelamento de inadimplência, será cobrado multa normalmente? Sim. Se o cliente tem um contrato de fidelidade, ele fica inadimplente, né? Provoca o cancelamento por parte da prestadora devido à falta do cumprimento do contrato. Sim. Certo? Então, ele já está descumprindo o contrato, né? E é devido à restituição daquele valor, também chamado de multa, previsto na fidelidade. Perfeito. Gabriela, respondemos a sua pergunta aí? Sim, Gabriela. Grato pela pergunta. Bem, e em relação à quitação anual de débito, Sr. Godoy, para os PPPs que estão nos ouvindo aí, como que funciona essa relação, essa prática para os produtores de internet? A Lei dos Direitos do Consumidor, ela diz que todo serviço prestado de forma contínua, né, a prestadora desse serviço passa a ter uma obrigação de mandar um documento de quitação para o cliente desse serviço, para que ele não necessite ficar guardando tudo que é conta, recibinho de banco, etc, etc. Então, essa quitação anual, ela deve ser enviada ao cliente no prazo ali dos primeiros 4 meses do ano seguinte. Então, estamos em 2021, até abril de 2021, a prestadora tem que enviar um documento que informe ao cliente que ele está quites, né? Que ele quitou todos os seus débitos no ano de 2020. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do nosso podcast Descomplicando, e na próxima terça-feira traremos mais aí temas bastante relevantes para compartilhar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, até mais. Até a semana que vem.